Oi, pessoal. Então, pensando nos exercícios que a gente não conseguiu resolver ainda em sala de aula, vai agora uma parte de um exercício falando dos números primos. Eu acho que até que os outros professores também acabaram usando nas listas. Na nossa lista específica não tem do número primo, mas tem do perfeito, que é muito semelhante à ideia. Tá? Então, vale aí que vocês possam ver várias vezes antes de, quando estiverem estudando para a prova, vai ser super oportuno. Primeira coisa, definição de número primo. Tá? Então, vamos supor o número 4. O número 4, por definição, é um número primo? Professor? Não. Por que ele não é um número primo? Porque além dele ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele é divisível por 2. E o número primo somente quando ele for divisível por 1 e por ele mesmo. Veja só que agora o meu cameraman é um professor de matemática, então ajuda nesses assuntos aleatórios. Okay? Então a ideia do número primo vai ser um número divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então o número 4, quando eu vou fazer a divisão, eu sei que todo número vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Já sei disso, é automático. Se eu já sei que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, eu não preciso nem realizar esse teste, porque isso aqui vai ser verdadeiro para todo mundo. Então o que eu tenho que realizar de teste para ver se ele é perfeito ou não? O que eu vou ensinar o computador para isso? Então eu vou começar a testar a partir do 2 e um número menor do que o 3, do que o 4, no caso o 3. São esses testes que eu preciso estar realizando. Por exemplo, se eu tenho o número 8, eu já sei que o 8 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu testo os números depois do 1 e anterior ao 8. Então eu vou testar todos os números do 2 ao 7. Tá? Depois a gente consegue até dar uma... logicamente falando, a gente consegue até diminuir o tamanho aqui desses testes aqui com os divisores. Mas inicialmente é essa a ideia. Ok? Primeira coisa. Então, e claro, né? Nesse caso aqui, tanto nesse caso, isso daqui vai ser verdadeiro, ele é divisível por 2, então eu já sei que esse número aqui não é primo. Uma vez que ele caia nesse teste e já deu verdadeiro, que o resto ali é igual a 0, eu já sei que esse número não é primo. Mesma coisa aqui do 8. Ele dividiu aqui, já deu verdadeiro, então eu já sei que esse número não é primo. Já no caso do número, por exemplo, 5, vai dividir do 2 até o 4. Dividindo do 2 até o 4, testou a primeira vez. Deu o resto 0? Não. Falso. Dividiu por 3, deu o resto 0? Não. Falso. Dividiu por 4, deu o resto 0? Não. Falso. Então agora eu posso afirmar que esse número é o número primo. Dentro dessa ideia que a gente vai construir agora a ideia do algoritmo. Vem para cá um pouquinho. Então, ó, primeira coisa, o usuário vai informar qual é o número. A gente vai fazer o teste pelo número que foi informado pelo usuário. Tá? Depois disso, a gente pode até mudar o algoritmo. Mas, primeira coisa, o usuário vai estar informando o número. Então, eu vou colocar aqui um leia, um comando de entrada, vai estar recebendo essa informação, leia um determinado número. Vamos chamar aqui da variável num. Dei um nome qualquer para minha variável. E aqui eu vou colocar num como sendo do tipo inteiro. Declarei a variável, está aqui, chamei, alguém digitou um determinado número. Então foi digitado um número qualquer e eu tenho que fazer essa verificação. Eu analiso o número e faço a verificação. Divido do número 2 até o número menor abaixo do que o número solicitado. Diga, professor Bar. Eu levantei a mão para perguntar, tem que ser inteiro, não pode ser natural? Ah, perfeito. Então assim, professor Bar, a ideia da palavra inteiro é justamente o número do conjunto dos naturais. Entendeu? Ele é um número que não tem casas fracionárias, não tem casas decimais. Tá? Dentro da programação. Dentro da programação inteiro significa dizer que não tem número com vírgula. Isso mesmo. Dentro da matemática inteiro significa dizer números positivos e negativos, sabe? Mas aqui também positivos e negativos. Ele aceita positivo e aceita negativo. Ele só não aceita números fracionários. Tá bom. Tá? Números fracionários aqui tem o nome de real. Tá bom. Tá? Bem bonita a sua pergunta, foi ótima. Pode continuar participando. Então aqui, agora eu vou fazer o teste para analisar se os contadores aqui, né, vão fazer o teste de todos os divisores desse número. Então ele vai começar do 2 e vai até um número menor do que ele, tá? Também vou colocar uma variável aqui chamada x. Não, x não é legal. Ele fica muito matemático. Vamos colocar aqui uma variável chamada conte. Conte começando com 2.
eu criei uma outra variável aqui, também do tipo inteiro, que vai começar com o valor 2. É o divisor do número, tá? É o divisor de cada um dos números. Então, ele vai fazer o teste dos divisores, enquanto esse conte for menor ou igual, eu quero que ele faça o teste se for do número 5, do 2 até o 4. Se for o número 8, do 2 até o 7. Se o usuário digitou o número 429, ele vai digitar do 2 até o 428, sempre o número anterior, tá? Essa é a ideia inicial. Então aqui ele vai começar no valor indicado, aqui o 2, e ele vai até esse número menos 1. Por que ele não testa ele próprio? Porque todo número é divisível por ele próprio. Por isso que eu estou ignorando esse teste, não preciso nem realizar esse teste, ok? Deixa eu apagar essa parte aqui. Nem toda linguagem tem aqui o comando faça no final, mas pelo que a gente usa na lógica de programação, estou colocando. E para ficar mais fácil de explicar, vamos colocar aqui um parênteses. O computador não é gente, mas ele também gosta, fica bonito o código, tá? Coloca ali, primeiro ele vai efetuar essa operação e depois ele vai analisar se o valor do contador é menor ou igual realmente àquele número ali, tá? E tá, aqui ele começou, então o conte está valendo 2, vamos supor que a pessoa digitou o número 4. É um número pequenininho, senão perder muito tempo. Número 4 dividido por 2. Deu 2 e o resto é 0. Resto 0 quer dizer que esse número é divisível por 2. Eu vou fazer esse teste então. Se esse número, resto... Gente, essa palavra resto aparece dentro dos livros como a palavra mod também, que é o resto da divisão. Na linguagem, lá em Java, por exemplo, é o símbolo de porcentagem. Em linguagem C também é o símbolo de porcentagem para usar o resto da divisão. Esse operador é como se fosse um operador dentro do algoritmo para a gente. Vai se preocupar com isso aqui, ó, com o resto da divisão. Então eu digo, ó, o número resto 2, que ele vai dividir por 2, o 2 é o divisor. Se esse número resto 2 for igual a 0, o que aconteceu? Se ele for igual a 0, professor barra número 4, se ele dividiu por 2 e for igual a 0, eu posso afirmar que o número 4 é o quê? Ele não é primo. Ele não é primo. Primeira coisa, então se ele cair aqui, eu já sei que esse número não é primo. Agora, acredite, dá uma olhada numa coisa aqui para ser feita. Eu vou criar uma variável aqui, primo, que vai receber o valor falso. Uma variável do tipo lógico, do tipo boolean, que começa com o valor, que recebe aqui o valor falso, e no início do meu programa, eu vou estar colocando essa variável primo, recebendo o valor, vou abrir um espacinho aqui, essa variável primo, no início, vai estar recebendo o valor verdadeiro. Verdadeiro. Começou com verdadeiro, eu estou supondo que todo número é primo. Todo número, adotando por definição. E quando esse teste for realizado e o resto da divisão por qualquer um dos números que estão ali for 0, o primo vai receber falso. Tá? Tem um detalhe aqui, conte está começando com 2, ele vai testar conte menor ou igual a 1, o primeiro teste é o número 2, só que tem um erro aqui, acabei de perceber, não é um erro, tá? Esqueci, fiz confusão aqui. Esse número 2 eu vou colocar com a variável que tem esse número, eu não vou usar o próprio número. Então aqui, só deixa eu fazer uma correção ali, senão ele sempre vai fazer a divisão só do número 2, na verdade ele vai começar a divisão pelo número 2 e depois ele vai para os outros divisores. Ok, fez o teste, se for verdadeiro. Aquele conte igual a 0 ali, né? Conte igual a 0. Okay. Uhum. Aquele risquinho no meio ali, então... Esse risquinho aqui? Não, no meio do 0. Ah, sim. Isso daqui é meio um código que a gente acaba usando dentro da área informática. Ele passa tá? assim do 0 ou é só dentro do 0 mesmo? Dentro. Isso daqui é só para identificar que não é a letra O que é o 0. Alright. Tá?
Beleza. Então, ó, primeira vez o conte tem valor 2, testou, se for igual a 0, quer dizer que o primo já não é verdadeiro, é falso. Fim C, eu não preciso fazer outro teste. Se não for isso aqui, se não der 0, acabou. Na verdade, se não der 0 aqui, se der 0 aqui, o primo recebe falso, eu vou incrementar minha variável, que é a minha variável conte, recebe conte mais 1. Por que isso? O conte começou com 2. Quando eu acabo esse teste, ele vai voltar. Ele vai fazer esse teste com o próximo divisor. Só que eu preciso incrementar minha variável conte, ela que vai estar cuidando dessa situação. Então, incrementei a variável e finalizei aqui o enquanto e ele vai estar voltando. Tá? Tá aqui, enquanto, fim, enquanto e voltou. Lembrando que a estrutura condicional do C, ele não volta. Permanece. Ele testou, continua, ele vai voltar só no enquanto porque é um laço de repetição. Tá, agora dá uma olhadinha no seguinte. No caso do número 4, ele testou por 2, deu verdadeiro. Já é divisível por 2. Eu falei para o primo eu receber falso. Ele precisa continuar fazendo o teste do número 3? Eu preciso dividir o 4 por 3? Se deu falso? Se já é divisível por 2? Não. Não, né? Não. Porque eu já sei que o número não é primo. Exato. Concorda? Uma vez que eu dividi o 4 por 2 e isso daqui já deu 0, eu já sei que esse número não é primo. Ele vai pro fim ali. Eu teria que forçar ele a fazer o seguinte. Eu sei que alguns vão querer usar o comando break. Não pode, não vai pro céu se você fizer isso. Tem maneiras mais elegantes para estar fazendo isso, tá? E depois eu vou estar lá bem linda e formosa no céu e vou ficar apontando para você que usou o break, que não é bonito usar o break. Então, o que a gente faz aqui? Quem te garante que vai pro céu? Não, mas nesse caso, nessa situação, o professor Bara já tem, eu imagino que seja garantido. É verdade, eu não tenho nada garantido, mas eu pelo menos prefiro acreditar nisso, é quase que uma crença. Então aqui, ó, primo recebeu falso. Se eu sei que ele entrou aqui, eu não preciso ficar fazendo vários testes. Imagina o número 12 lá, ó. O número 12 divide por 2, dá 6 e o resto é 0. Eu já sei de cara que esse número não é primo. Eu não preciso ficar fazendo com que o algoritmo faça várias vezes o teste do 2, do 3, do 4, do 5, do 6. Não preciso. Né? Então, o que eu faço? Testou, caiu uma vez aqui, eu vou voltar aqui no meu enquanto e vou falar o seguinte. Conte menor ou igual a num menos 1 e primo igual a verdadeiro. Enquanto a minha variável primo for igual a verdadeiro, ele continua fazendo. Quer dizer que ele não entrou aqui ainda. A partir do momento que ele entrou aqui, eu já faço com que ele force, que ele caia fora. Eu não dou um break, eu falo bem bonito, usando a lógica de programação e não usando um método agressivo. E eu vou destacar esse para ficar bem bonito mesmo. E vamos abrir mais um parênteses aqui. Primo for igual a verdadeiro. E fechei todo o parênteses da condicional do laço de repetição enquanto. Então, olha só o teste. Chegou aqui, primo começou com valor verdadeiro. Ah, já vou declarar lá, tá faltando declarar o primo lá como sendo do tipo lógico. Leu a variável, o número, guardou na variável, o contador começou em 2, 2 menor ou igual a 3, supondo que é o número 4, e primo igual a verdadeiro. Ok, primo é verdadeiro. Repare que no primeiro teste aqui, que o primo vai ficar como sendo falso, no 4 dividido por 2, quando ele volta para fazer o teste, essa primeira condição ainda é verdadeira. Verdadeiro e primo igual a verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, resultado final, falso. Nesse caso, ele cai fora do fim enquanto, ok. Agora, eu só preciso fazer o teste se esse número realmente é primo ou não é primo, para colocar a mensagem na tela. Então, se primo for igual a verdadeiro, então, deixa eu escrever inteiro, né? Verdade, não precisa nem fazer o teste como sendo verdadeiro, eu poderia só testar se primo, como é o valor do tipo booleano, eu nem precisaria fazer o teste, eu só vou deixar aqui para ficar mais evidente, para que não gere confusões no início. Então, escreva
primo, senão, se ele não for primo, a minha única opção é não primo, né? Meu Deus, olha o garrancho aqui. Fim C. Tem um fim aqui, ó. Não acredito que você está escrevendo aí. Tem um fim aqui. É o que tinha pra hoje. Pessoal, nível subsolo. Ok. Tadinho, eles estão acostumados já. Ó o fim, onde fechou. Tá lá. Faltou declarar a variável primo. Variável primo aqui como sendo do tipo lógico. Essa variável só vai estar aceitando valores verdadeiros ou falsos. Ok? Agora sim, ó, para ter certeza se funciona mesmo, eu não vou fazer. Fica como tarefa para casa, tá? Para ver se está funcionando mesmo, tomara que tenha inclusive algum errinho, né? Porque daí você vai poder falar assim, tá errado, não tá funcionando. Sabe o que você faz agora? O teste de mesa. Faz lá um chinesinho, tudo, pega a variável num, a variável prima, a variável conte, coloca lá dentro, num, primo, conte, e faz o teste de mesa aí, para ver se esse algoritmo vai realmente funcionar ou não, se vai estar faltando alguma coisa, tá bom? Bom estudo, valeu, beijo!